Paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aqui é o vosso irmão em Cristo, Marcos Paulo. Eu quero meditar com os irmãos rapidamente uma palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, que diz assim a palavra de Deus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus amados irmãos, nós vemos que Jesus ele foi tentado. Satanás o tentou. O que é tentação? Tentação significa ser atingido nas suas emoções, atingido nos seus pensamentos, atingido na sua alma. Então, Satanás estava atacando os sentimentos, as emoções de Jesus. Satanás estava atacando o psicológico e a mente e o corpo de Jesus. Tentação significa isso, tentar ser atraído para fazer algo. Algo que leva a pessoa a desobedecer uma palavra revelada, uma palavra escrita. Leva também a pessoa a desobedecer os mandamentos de Deus, a direção dada por Deus, a vocação de Deus. Então nós vemos aqui que Jesus sofreu esse tipo de embate, Jesus sofreu esse tipo de ataque, ele foi tentado pelo diabo, o diabo o tentou. A Bíblia diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, lhe disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Veja, Satanás tentando Jesus, tentando nas suas emoções, tentando no seu intelecto, tentando nos seus pensamentos, tentando na sua alma. A intenção de Satanás é fazer com que ele desobedeça, que ele saia do propósito. A intenção de Satanás é fazer com que ele realmente peque, aleluia, porque pecando ele não poderia ser o cordeiro sem defeito, sem mácula, sem ruga e sem nenhuma coisa detestável. Então nós vemos aqui que Satanás tenta. Satanás, ele é o tentador. E como vencer a tentação? Como nós podemos resistir à tentação? Então escute, em Mateus capítulo 4, nós vemos aqui algumas maneiras de resistir à tentação. Em primeiro, a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito. Então aqui é o primeiro ponto. Como resistir à tentação? O primeiro ponto, então, nós vemos que Jesus ele foi guiado pelo Espírito. Então nós temos que estar na direção do Espírito. Nós temos que andar na direção do Espírito. Nós temos que ser guiados não pela nossa mente, não pelas nossas emoções. Nós não podemos ser guiados pelas falas dos outros, pelos conselhos dos outros, não. Nós temos que ser guiados pela direção do Espírito. Glória a Deus. Paulo diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses de fato são filhos de Deus. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Este é o primeiro ponto para resistir à tentação, resistir esta aproximação de Satanás. O segundo ponto, nós vemos que Satanás ele apresenta para Jesus uma pedra e falando para ele transformar em pão, ou seja, saciar a sua natureza humana, saciar a sua natureza humana. E nós vemos que Jesus
a Bíblia diz que Jesus estava praticamente 40 dias e 40 noites em jejum. Então veja, a maneira correta de nós resistirmos à tentação, resistirmos este desejo carnal humano de satisfazer as vontades do corpo físico, de satisfazer as vontades dos membros do corpo físico, é indo para a presença de Deus em jejum. Nós precisamos jejuar, nós precisamos consagrar o nosso corpo e apresentá-lo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós precisamos ter uma vida entregue a Deus em jejum. Aleluia, glória a Deus. Este é o segundo ponto. O primeiro é andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito. O segundo é ter uma vida embasada na presença de Deus em jejum, para poder vencer, para poder resistir à tentação do tentador. O terceiro ponto que nós encontramos aqui na palavra de Deus é que Jesus, ele disse para o diabo, no versículo 4, Jesus, porém, respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão, nem coisas que alimentam o corpo, nem coisas que saciam os desejos do corpo, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então veja, o nosso físico, o nosso espiritual, o nosso físico tem que estar em conexão com Deus, com o eterno. Mas nós não podemos simplesmente só alimentar o físico. Jesus falou o seguinte, nem só de pão vive o homem. O nosso corpo não vive só dessa manutenção, mas nós também precisamos da palavra que procede da boca de Deus. Escute, nós precisamos da palavra de Deus. Jesus colocou a palavra de Deus em evidência. Então nós precisamos de uma palavra de Deus sobre a nossa vida. Deus precisa falar conosco. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E aqui nós entendemos que a palavra de Deus aqui, ela pode estar se referindo como a palavra de Deus ao qual nós temos em posse, aquela que nós podemos estudar, aquela que nós podemos examinar, aquela que nós podemos ler, como aquela que vem direto da boca de Deus. Porque aqui diz toda palavra que procede da boca de Deus, ou seja, nós temos que ouvir a palavra que vem da boca de Deus. Este é o terceiro ponto, é a terceira forma de resistirmos à tentação. Glória a Deus. Fazendo desta maneira, com certeza, nós vamos resistir os embates de Satanás. E Satanás continua tentando Jesus, levando ao pináculo do templo. E disse, se tu és filho de Deus, te atire abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece em pedra alguma. No versículo 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Aqui também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja, nós não podemos tentar a Deus. Nós não podemos tentá-lo porque somos filho. E na nossa consciência, nossa mente, podemos pensar, mas eu posso porque Deus vai me livrar. Mas eu posso porque Deus vai enviar um anjo. Mas eu posso porque Deus vai me dar o escape. Se Deus não falou, se Deus não mandou, se Deus não revelou, não tente a Deus. Nós não podemos tentar a Deus. Escute, isto são coisas, são elementos para nós resistirmos à tentação, resistirmos ao tentador. E ele continua agora, a Bíblia diz que o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou todos os reinos e a glória do mundo e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O último ponto, e eu encerro. Então Jesus lhe ordenou, escute aqui, então Jesus lhe ordenou, a tentação estava sendo findada. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito. Uma palavra de ordem, retira-te, Satanás, porque está escrito.
ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele darás culto. Adorar significa se prostrar, significa cultuar, significa servir, significa trabalhar em função disso. Então, Jesus nos ensinou como resistir à tentação. Retira-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Nós não podemos nos prostrar e adorar nenhuma criatura, seja homem, seja líderes, seja ministério, seja igreja, seja apóstolo, seja profeta, seja mestre. Não, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Se nós fizermos o que a palavra está aqui nos revelando, com certeza, quando o tentador vier nos tentar, quando o diabo vier nos tentar e nós colocar em prática esta revelação da palavra de Deus, nós vamos sair vitoriosos da tentação. Amém? Fique com esta revelação da parte de Deus por meio da sua palavra. E com certeza você vai resistir à tentação, e Deus lhe dará escape, e Deus lhe dará vitória, e Deus honrará a sua palavra sobre a tua vida. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus e a comunhão do seu Filho esteja convosco. Amém? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações. E Deus estará abençoando as nossas vidas. Paz do Senhor.